Boa noite, queridos. Então, mais uma quarta-feira, com a graça de Deus, estamos juntos e vamos começar uma doutrina nova. Gostei muito dessa imagem aí. Interessante que a gente vai aprender que o templo do tipo que a gente olha e diz isso daqui é uma igreja e é só lá que tem o Espírito de Deus. Isso é um equívoco grande, né? Mas eu gostei desse desenho de igreja e esse é meu sonho para a Igreja Bíblica Luz do Mundo. Eu gosto dessas arquiteturas mais antigas. Mas muito bem. Então, o tema que nós vamos tratar aqui hoje é o tema da eclesiologia. Normalmente, quando eu começo aqui o tema, eu trago alguns livros, mas a última vez quem começou foi o pastor Fernando, então dessa vez eu acabei esquecendo de trazer. Mas existe uma série de livros que falam a respeito dessa doutrina tão importante, e eu destacaria uma série de livros que é chamado de 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele é organizado por um pastor chamado Mark Dever. Existem muitos outros, o próprio pastor Marcos Granconato tem um livro sobre as práticas da igreja espetacular, um livro que não é tão grosso. Se a gente não terminar hoje aqui essa introdução, semana que vem eu trago alguns livros para você poder olhar certinho, tá bem? Então, o que é o objetivo aqui da gente com a eclesiologia? Esse é um tema que ele precisa ser trabalhado com muita cautela. Ele é um tema que precisa ter paciência. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai escutar coisas assim, para que estudar a igreja? Né? Você às vezes vai pensar isso. Para que? Eu acho que isso daí é exagerar, porque eu precisava de coisas mais práticas para saber lidar com os meus desafios. E eu vou, pelo menos, tentar aqui demonstrar a vocês que essa é uma mentira que muitas vezes nós podemos acreditar. A questão, muitas vezes, de saber essa doutrina da eclesiologia, ela vai diretamente no valor que nós vamos dar para a igreja. Você percebe que muitas vezes essa é uma doutrina necessária quando você vê espaços vazios na igreja. Quando você vê que a igreja, muitas vezes, ela não se reúne com a frequência que ela pode se reunir. Então é interessante aqui que o irmão estava orando ali a respeito, né? E eu e minhas filhas vindo para a igreja, a gente conversava a respeito de John MacArthur. Ele não faz nem ideia que Passo Fundo exista. E, no entanto, olha quantas pessoas esse homem de Deus edificou, né? E isso só é possível por meio da igreja, por meio daquela instituição que Deus assim quis que existisse. Então, saber a respeito disso é muito importante. Então, algumas perguntas que talvez a gente devesse fazer, ou talvez você esteja se fazendo hoje. Qual é a importância dessa doutrina aí, eclesiologia? Qual a importância? Será que tem alguma importância? Outra pergunta é: será que nós realmente precisamos estudar a respeito da eclesiologia? Não podíamos pular aí já e falar dos anjos, que é uma coisa que chama muito mais atenção? Outra pergunta que talvez você já tenha se feito em algum momento, ou pessoas certamente se fazem e talvez até falem com você em algum ambiente é: mas para que frequentar uma igreja? Afinal de contas, cada um se relaciona com Deus do jeito que achar melhor, né? Você já deve ter escutado algumas frases do tipo assim: eu acho meio esquisito essa prática religiosa dele, mas se faz bem para ele, tá tudo certo, né? Algumas variaçõezinhas. Outra daí pergunta é: olha só, será que igreja vale a pena? Porque no fim das contas, igrejas não são todas iguais? Ou então essa a gente já participou de certa forma quando nós ainda não éramos uma igreja organizada. E muitas vezes as pessoas falam isso, mas será que precisa ter uma organização formal? Quando tivesse organização formal, não apenas um grupo de células, de pessoas num grupo caseiro, esse tipo de burocracia é coisa de homens. Então, talvez essas perguntas são perguntas que acabam acontecendo. E essa doutrina da eclesiologia, ela tem sido muito mal compreendida e pouco estudada no meio evangélico. Então você vai perceber ao longo aqui desses estudos que questões relacionadas à natureza da igreja,
o que é a igreja, sua relevância, deveres da igreja nesse tempo, propósito da igreja. Se alguém perguntasse qual é o propósito da igreja, você saberia responder? Esse é o ponto. Muitas pessoas não estudam eclesiologia e não sabem, porque elas não entendem conceitos básicos, fundamentais, conceitos claros. Muitas vezes os crentes, eles têm dado nome de igreja a grupos que se reúnem. E, no entanto, isso é longe, você percebe ao longo do nosso Brasil, aqui falando no nosso país, que muitas desses ajuntamentos de pessoas não poderiam ser chamadas de igrejas de Cristo, porque elas nem de longe refletem o corpo de Cristo. E, além disso, existem muitas pessoas que não sabem o que é um culto, como o culto deve funcionar. Quais são os elementos de culto? O que faz parte do culto, o que não faz? Então o irmão veio para a igreja com muito desejo e pede para vir à frente da igreja aqui para contar um testemunho. Isso faz parte do elemento de culto? Ou então as mulheres começam a gostar de dançar e aí elas pedem para ter um espaço no culto para ter uma dança profética. Será que isso faz parte de elementos de culto que a Bíblia fala? E essas pessoas que não estudam ou nunca estudaram e não se preocupam em estudar essa doutrina fundamental da eclesiologia, acabam caindo nas mais piores bizarrices. Você vai ver isso. Você vai ver momentos do culto onde as pessoas imitam bichos. Então é a unção do leão, a pessoa brada que nem um leão. Você vai ver outros momentos de formas estranhas de louvor, onde o louvor, aquela parte de cânticos e tudo mais, se mistura de uma coisa que às vezes não é nem inteligível, a pessoa não entende o que está acontecendo ali. Aí, quando entra em questões de disciplina, como funciona a disciplina da igreja, a correção de irmãos, como que funciona? E aí, tudo isso tem a cereja do bolo no que o culto representa. Tudo isso faz com que a igreja seja muito mais conhecida nesse mundo como práticas baderneiras, como igreja de dinheiro, que pede dinheiro, igreja que tem alguns tipos de campanhas de fé esquisitas, crendices toscas, excessos inaceitáveis. Então, chega ao caso de pessoas, de líderes, venderem paninhos para a pessoa pegar o paninho e levar na porta do banco para ver se apaga a dívida. Esse tipo de coisa acontece. E o pior não é só que acontece, essas denominações, elas se intitulam Igreja de Cristo. E além disso, a falta desse conhecimento da eclesiologia tem sido acompanhada de críticas severas contra isso aqui, contra uma organização formal. Então eles vão dizer coisas do tipo, olha, tudo que é organizado, isso é meramente humano e nós não devemos ter igrejas. Nós não precisamos de igrejas. E essa crítica vai afirmar, por fim, que as igrejas são dispensáveis, porque cada um cultua Deus do jeito que achar melhor. Porque essas pessoas, muitas vezes, ou elas vêm de uma doutrina falha a respeito da eclesiologia, ou de relacionamentos que foram quebrados, deixaram com mágoas. Isso acontece muito, porque vinham para a igreja muitas vezes achando que a igreja era um lugar perfeito e se deparou com um lugar cheio de problemas. E aí essas pessoas, muitas vezes, no auge disso, elas vão dizer que a igreja não passa de um lugar de manipulação e opressão, onde as pessoas proíbem as outras de se divertirem, porque vão dizer que isso é pecado, e de um outro lado, elas fazem com que o líder sempre esteja ditando ordens, vocês devem fazer assim, assado. De fato acontece, mas tudo isso se dá por causa da falta de estudo dessa doutrina. E aí, alguns pontos aqui que nós poderíamos destacar a respeito de introdução aqui quais os resultados práticos que acontecem no dia a dia, que nós vemos principalmente em meio a igrejas,
de não conhecer essa doutrina? Primeiro, igrejas não bíblicas, como eu já falei aqui. Igrejas não bíblicas, muitas vezes são igrejas que têm muitas pessoas sinceras, que se reúnem com a intenção de adorar a Deus, mas falta base bíblica para toda a prática. Então você vai ver todo tipo de erro e de manipulação lá. Como o apóstolo Paulo fala a respeito disso, continuam sendo crianças levados por todo o vento de doutrina. Então ele vem para a igreja e ele espera que na igreja todos os seus anseios que não são bíblicos sejam respondidos. Então ele espera que o pastor fale uma profecia para ele, olha, Deus mandou te dizer. Aí ele espera que lá naquela igreja todos os problemas dele de todos os níveis financeiros, amorosos, todos vão ser resolvidos. E quando isso não acontece, ele vai se decepcionando e troca de igreja. E aí troca de igreja, e troca de igreja, e nunca chega ao ponto de entender por meio do que a Bíblia ensina que o problema é ele. O problema é ele. E o mais perigoso disso é que muitas vezes essas pessoas se juntam não por interesses de cultuar a Deus. Hoje está em alta isso, que chama-se networking, que é a ideia de usar da igreja para contatos profissionais. Há problema de... Não, lógico que não. Cada um de nós tem um trabalho secular que nós exercemos. Mas o que eu quero dizer é que muitas igrejas têm sido buscadas apenas para isso. Isso tem acontecido muito nos grandes centros. Igrejas aí de 3, 4 mil membros, você vai lá e você percebe claramente isso. Igrejas que muitas vezes você vai encontrar várias pessoas famosas. E eu não estou dizendo que é proibido ser famoso, não me entenda errado. Mas o que eu estou dizendo é que igrejas não bíblicas não têm como propósito principal o culto a Deus. O nosso intuito aqui não é apenas nos sentir bem. Isso é importante que nós perguntemos uns aos outros como você está. Mas o objetivo de uma igreja ao se reunir é cultuar ao Deus único. E sabe o que é mais perigoso que isso? Você vai ver essas igrejas. Nossa cidade tem várias dessas igrejas grandes, que muitas vezes carregam a foto do pastor na placa. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Essas igrejas, o mais perigoso é que as pessoas que estão no meio, muitas vezes, dessas igrejas, sinceras, eu não estou dizendo que elas, todas essas pessoas são endemoniadas. Não é isso. Mas elas estão como indo para um almoço de comida estragada e não terão desculpa de depois ficar com dor de barriga. No entanto, o que é mais perigoso é que a maioria não consegue perceber esse erro. Essa igreja não bíblica, essa igreja que não tem princípios básicos escriturísticos baseados na Bíblia, porque a Bíblia vai nos dizer a respeito disso. Então isso acontece nessas igrejas não bíblicas, abusos da fé. Você vai ver pessoas abusando umas das outras, na grande maioria dos casos, os líderes em detrimento próprio. Então, ele vai falar para a pessoa vender a geladeira para dar de oferta, mas ele mesmo muitas vezes tem até jatinhos. E novamente, não me entenda errado, a Bíblia não condena a prosperidade, mas a Bíblia condena igrejas que têm um culto que não é a Deus. E o segundo ponto que é perigoso a respeito de não conhecer essa doutrina, diz respeito a pessoas desigrejadas. Você já deve em algum momento ter passado por isso. Aqui na igreja nós tivemos várias pessoas que passaram por isso, começando pelo nosso pastor Fernando. Por quê? Porque não é que não queria congregar, mas tinha muita dificuldade de encontrar uma igreja bíblica. Então, essas pessoas, muitas vezes, quando descobrem a fé bíblica, elas vão olhar e procurar e às vezes não acham mesmo. Mas aí, existem duas coisas que podem acontecer. Ou ela se acomoda e diz assim, tá bom assim. Então eu vejo o culto em casa no sofá comendo pipoca e tomando Coca-Cola, né? Nada mal, né? Ou então eu continuo procurando. E você percebe que essa é uma realidade. Semana passada nós tivemos pessoas que vieram de Erechim. É muito longe? Não é tão longe, mas não é tão fácil. Nós que moramos aqui
a 10 minutos da igreja muitas vezes não viemos por qualquer motivo. Você imagina ficar 40 minutos no carro para chegar. Então, essas pessoas, elas acabam muitas vezes ficando desigrejadas, porque elas não querem. Ou então, num nível pior, elas começam a se sentir autossustentáveis. E elas dizem assim, eu não preciso da igreja. Se eu precisar, eu vejo um culto online, aí ainda cita alguns pastores do John MacArthur e por aí vai. Mas o ponto é que a igreja foi dada por Deus para ter comunhão. Essa é a forma. Essa é a forma. Então, isso não vai ser alterado por nenhum método online. É verdade que nós podemos nos apropriar do online hoje com muita graça de Deus, né? Porque muitas vezes você está longe, não consegue ver, você tem acesso. Mas no normal, não existe crente desigrejado. No normal não existe. Por quê? Porque existem situações específicas que vão lhe levar a isso. A gente não tem aqui, nesse lado do Ocidente aqui, esse problema. Você não vai ser perseguido pela sua fé, certo? E em terceiro lugar, os resultados de não conhecer essa doutrina é um mau testemunho. Crentes duas caras. Na igreja ele é de um jeito e no mundo ele é de outro. Na igreja ele é santo e no mundo ele é mundano. Então ele se adapta muito bem ao ambiente em que ele está. Esse é um problema de não conhecer a doutrina da eclesiologia. O mundo hoje, você deve perceber isso. De modo geral, vamos falar do Brasil, de modo geral, quando você olha para a igreja evangélica, de modo geral, você não vê diferença. Não é verdade? No último estudo que saiu, irmãos, aqui um dado histórico, aqui ou melhor, dado estatístico, ainda o Brasil é considerado em sua grande maioria católico. 100 milhões. Era mais, perderam. E hoje tem mais de 47 milhões de evangélicos no Brasil. No entanto, se isso de fato fosse verdadeiro, de serem pessoas que conhecem a doutrina da eclesiologia, que frequentam igrejas saudáveis, que procuram igrejas saudáveis, nosso país seria diferente. Você não veria vários dos tipos de abuso que existem a respeito no meio evangélico, inclusive. Evangélicos defendendo pautas como aborto, evangélicos defendendo pautas políticas que são contrárias ao cristianismo. Você não veria isso. Então, o problema muitas vezes de igrejas não bíblicas, de igrejas que não conhecem a eclesiologia bíblica, é o mau testemunho ao mundo. Você vai falar para as pessoas da fé evangélica, logo eles olham para você pensando, esse daí ou é o que é enganado ou o que engana. Não é assim? Às vezes, quando a gente vai contar que é evangélico, eu pelo menos muitas vezes crio uma estratégia, né? Eu digo, bom, eu vou dizer aqui que eu sou cristão, né? Porque evangélico, mas daí quando você diz cristão, você não tem saída, não tem solução fácil. Você precisa saber explicar. Você precisa saber explicar. Então, igrejas não bíblicas, elas vão incentivar práticas não bíblicas, como aborto, práticas como separação do casamento por qualquer motivo, práticas como namoro recreativo, aquele namoro que você experimenta, se for gostoso, continua, se não troca. Sexo antes do casamento. Igrejas não bíblicas, elas vão dizer, elas vão apoiar essas coisas. Por isso é importante sabermos a respeito dessa doutrina da eclesiologia. E para resumir aqui, nós poderíamos dizer o seguinte: o crente que entende a eclesiologia bíblica saberá não somente fugir dos erros que tentam desfigurar a igreja de Deus, esses que nós falamos, todos esses que nós falamos e muitos outros, ele vai saber, opa, isso aqui não parece ser um pastor, parece ser lobo. Ele enxerga, né? Ele vê essas coisas e ele foge, ele corre. E não só isso, mas quando ele entende corretamente o que é a igreja, essa doutrina, ele vai se sentir motivado a uma vida santa. Uma vida santa não é uma vida de aparência exterior.
Então, a vida santa, ela diz respeito a algo que começa internamente, com a mudança, a conversão faz isso, e vem para fora, no exterior. Esse é o ponto. Então, aqui, vamos caminhar mais um pouquinho a respeito dessa doutrina, e eu quero definir com vocês agora, de uma maneira um pouco mais técnica, a definição de eclesiologia. A palavrinha igreja, essa palavrinha que nós usamos hoje para congregação, para reunião, ela vem do termo grego eklésia, que quer dizer assembleia, quer dizer um ajuntamento. Por isso que muitas vezes você vai ver esse termo, inclusive no Antigo Testamento. Então, será que a igreja cristã já existe desde o Antigo Testamento? Nós vamos ver a respeito. Mas, no entanto, o que nós queremos aqui, a definição, não é de igreja, mas de eclesiologia. Então, a eclesiologia vem da junção de duas palavrinhas, eclésia, igreja, mais logia, que é da palavrinha logos, logos de conhecimento, de estudo. Então, estudo da igreja. É daí que vem a palavrinha eclesiologia. Então, tendo definido aqui alguns equívocos e perigos que com certeza a igreja tem enfrentado, vamos passar a definir aqui uma definição bíblica de igreja. Então, note que o nosso intuito aqui é sempre entender o que a Bíblia ensina sobre cada assunto. Então, muitas coisas aqui, talvez você vai escutar e você vai dizer, isso eu já sabia. Mas muitas coisas, talvez você vá ter que reformar a sua mente. Então, esteja aberto, por meio da palavra de Deus, a fazer isso. Em primeiro lugar, na definição da igreja, a igreja é uma comunidade de crentes, de pessoas que acreditam, de pessoas que depositaram sua fé em Cristo e Cristo somente. Abre aí em Efésios 1:1. Efésios 1:1. E você percebe, especialmente no Novo Testamento, onde a igreja surge, que você vai ver as cartas, principalmente dos apóstolos, carta à igreja em tal lugar. Então, só aí já deveria nos dar o norte para pensar se isso é importante para Deus ou não. Comunidades reunidas para adorar. Então, aqui no capítulo 1, nesse comecinho, o que era comum na época e também é comum para os escritores bíblicos, existe um prefácio e uma saudação. Então, eu sou fulano de tal, saúdo você. Era uma maneira de introdução, de apresentação. E você vai ver aqui o apóstolo Paulo falando para quem ele está escrevendo, para quem ele está se dirigindo. E aqui nós já podemos ver que Paulo está se dirigindo a um grupo de pessoas que confessam a mesma fé. E essa mesma fé é em Cristo. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então aqui já daria uma pregaçãozinha de 3 pontos. Você percebe claramente que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma comunidade, para pessoas que confessam a Jesus e são fiéis a Ele, são leais àquilo que eles professam. Não é eu sirvo a Jesus e sirvo o mundo. Não é eu acredito em Jesus, mas acredito em todos os deuses romanos do panteão de Roma. Não. Você percebe que ele fala aqui a respeito de ser fiel somente a Cristo. O que a igreja, que é a comunidade dos crentes em Cristo, poderia ser destacada? Essa igreja, ela foi comprada por Cristo. Cristo comprou a igreja com o seu próprio sangue. Essa igreja, ela foi fundada por Jesus. Jesus estabeleceu a igreja. Essa igreja, ela foi e é protegida por Cristo. Cristo sustenta e sustentará a igreja até o fim. E também a igreja, ela é edificada por Cristo. Cristo tem sustentado de maneira que a igreja, ela cresça, não só em número,
mas em conhecimento da verdade. Lembram que nós oramos aqui o último pedido de oração pela unidade? Essa é a ideia. É unidade em quê? No mesmo objetivo. Não é que na unidade não exista diversidade. Não é que na unidade todos nós sejamos do mesmo time de futebol. Não é. Mas o maior objetivo e o que nos une e que nós não abrimos mão é a fé em Cristo. Então, se eu tiver que abandonar meu time do coração pela fé em Cristo, eu abandono. Se eu tiver que abandonar aquele tipo de lazer que eu achava tão bom pela unidade, eu abandonarei. Mas não é porque eu estou obrigado. Olha, agora, a partir de agora, existe uma regra que eu não posso. Não, é porque o meu coração, ele começa a transbordar de amor por Cristo, que o resto tudo é nada. Lembra daquela parábola do homem que achou a pérola de grande valor? Se referindo a Cristo? É essa a ideia. Então, quer ver dois textos que falam a respeito disso? Abre em Mateus 16, verso 18. Mateus capítulo 16, verso 18. O pastor citou esse texto, o pastor já pregou nesse texto, e esse texto está bem fresco na memória. Ele diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você percebe que Jesus funda a igreja e Jesus garante a segurança dela. Ele protege. Não é Pedro que tem o poder de permanecer firme contra as portas do inferno. Não é. É o Senhor Jesus que faz isso. Certo? Então, outra definição bíblica de igreja. Ela se reúne para cultuar ao Deus Trino. Essa é a definição de culto. O culto aqui na igreja, ele nunca vai ser, e se for, você fique preocupado com isso, uma exaltação ao homem, algum tipo de supervalorização de testemunhos. Quer dizer que em algum momento não possa acontecer, num momento especial, um testemunho? Não creio que seja um problema, mas o culto não tem espaço para isso. Você já deve ter percebido que em época de campanha alguns políticos vêm aqui, né? Normal. Onde eles vão? Onde eles querem angariar votos. E eles pediram já. Ainda bem que eles pedem para o pastor Fernando, que daí eu não tenho que eu dizer não, né? Eles pedem, deixa eu dar uma palavrinha. Não, porque aqui é o culto ao Deus Trino. Quer dizer que não possa, talvez, programar num dia da semana, num horário específico, uma reunião para apresentar? Eu não teria problema com isso, mas não misturaria jamais. Por quê? Porque o culto é somente a Deus. Abra em Atos capítulo 13. Estamos quase chegando lá, em Atos. Acho que Atos 13, pela velocidade do pastor, mais uns 2 meses. Recém entrou no 11, né? O 10 era o mais importante, depois veio o 11, né? Era isso, né? Então, acho que vai mais, gente. Então, você percebe aqui um trecho que vai falar a respeito da obra missionária de Paulo. Mas aonde nós queremos nos apegar aqui? No que estava acontecendo. Um momento onde isso acontece é um momento de comunidade e reunião. Então diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, ou Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então você percebe que existe um objetivo para o culto. Então o culto, ele vai incluir ajuda a nós, por meio da palavra de Deus. Mas ele não é um culto coach, onde você vai chegar aqui e o pastor vai dizer: então agora eu tenho 5 técnicas para você ter sucesso no seu trabalho. Isso provavelmente seria uma tarefa mais do Sebrae ou do Senac ou de coisa assim, né? Então a ideia é que nós não dividimos a glória de Deus com ninguém, com nenhum outro. Dentro do culto,
dentro dessa dinâmica de culto, olha algumas realidades importantes. Abra aí em 1 de Timóteo 3,15. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta ao jovem Timóteo, ele está ansioso para ver Timóteo. Só que ele sabe que nem tudo anda do jeito que ele gostaria. O apóstolo Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, que escreveu Bíblia, ele sabia que muitas vezes decepção e sofrimento fazem parte da vida do crente. Ele sabia. Então ele diz assim no versículo 14: escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Então hoje, nos nossos dias, uma igreja não bíblica diria assim: determine o dia, a data e até a companhia do avião que você vai voar. Que Deus vai fazer, porque a palavra tem poder. Está entendendo? Isso é doutrina não bíblica. A Bíblia não promete essas coisas. Olha o que Paulo diz: mas se eu demorar, porque eu não tenho controle, não sou eu quem está no controle, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E aí ele diz agora qual é uma das funções do culto: coluna e fundamento da verdade. A Bíblia nos ensina que nós, como igreja, devemos sustentar com firmeza a verdade revelada. E a verdade revelada é Bíblia. Não é coisas que a gente imagina e sai ensinando. É Bíblia. Outras coisas que a Bíblia nos ensina a respeito do culto ao Deus Trino são duas ordenanças. Você vai ver em Mateus 28 Jesus falando a respeito disso, que é batizar e o que mais? E ceiar. Ceia e batismo. Essas são as ordens rituais que Jesus deixou. E isso sempre vai estar regado de quê? Discipulado. Por quê? Porque a igreja precisa sustentar com firmeza a verdade revelada. E o discipulado faz isso. Outra coisa importante, abra em Atos 2, capítulo 2. Atos capítulo 2, dos versos 42 a 47. Esse texto também o pastor Fernando já pregou. Esse texto o pastor Fernando usou também numa quarta-feira para falar a respeito de diaconato. Foi o pastor Fernando? Foi, né? Eu não anotei aqui, ainda bem que não passei vergonha, né? Mas se passasse era por causa da minha memória, não é porque eu não sabia o que ele tinha feito, tá? Porque a memória não é tão boa. Olha o que ele dizia. Você vai ver que tem um subtítulo aí na sua Bíblia que ele diz assim: como viviam os convertidos. Não é inspirado, não está no original, mas é um subtítulo do tradutor aqui que ele diz, olha, esse é o tema. Então, você pode muitas vezes confiar, mas não entenda isso dizendo morrendo pelo subtítulo. Morra pelo texto, pelo subtítulo não. Então ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Você percebe que aqui, é lógico que nós não vamos fazer uma exposição detalhada, mas o que salta aos olhos? Que na igreja precisa existir o senso de nutrir uma comunhão amorosa, de nutrir uma comunhão edificante, de nutrir comunhão entre os irmãos.
É verdade que nós somos diferentes. É verdade que muitas vezes alguns vão ter um pouco mais de afinidade com outros e não tem problema disso. Mas o ponto é, nós estamos nos empenhando para nutrir uma comunidade em amor. E essa comunidade em amor, ela sempre está baseada no que a Bíblia ensina. O amor da Bíblia não é, olha, faça tudo o que você quiser porque eu lhe amo e lhe perdoarei de tudo. Não é assim. O amor bíblico, ele é um amor que tem limites. Qual é o limite? Aquilo que Deus ensina. Então você percebe que muitas vezes vai ser difícil corrigir uns aos outros. Esse é o tipo aquele momento que a gente fala, mas quando ele chega, ele dá calafrio. Ele dá calafrio porque nós não gostamos de ter que confrontar um irmão. Mas o ponto é que onde houver o amor bíblico, o confronto sempre vai ser para edificação. Sempre vai ter essa ideia de que nós queremos uma comunidade pura. Uma comunidade que ama a Deus e quer ver Deus sendo conhecido por meio dela. E isso acontece. É verdade que nós temos que tolerar muitas coisas. Eu creio que os irmãos comigo devem tolerar muito, porque nós temos muitas vezes manias. Eu ouvi os irmãos rindo aí, é sinal que então eu acertei o alvo. Eu sei que nós devemos orar uns pelos outros. É interessante como muitas vezes, por meio da oração, Deus não muda a pessoa por quem nós estamos orando, mas muda a nossa percepção pela pessoa. Se tem alguém que você não vai com a cara, comece a orar por ela. Você vai ver logo como Deus vai transformar isso. Também é importante, dentro dessa reunião do culto ao Deus Trino, proclamar a salvação ao mundo. Abra aí na primeira carta de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 9. E esse é um texto bem bom de ter um quadrinho, viu? Você quer uma indicação de quadro, pegue desse texto aqui, desse versículo. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Aqui, o apóstolo Pedro, ele está fazendo um contraste entre aqueles que tropeçam na pedra, na rocha, aqueles que tropeçam em Jesus e os crentes. Por isso que ele começa dizendo assim, vocês, porém. Então, o método do mundo viver é assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual objetivo? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe a clareza disso? Nós, como igreja, sempre devemos ter o objetivo de evangelizar. E quando eu falo como igreja, não é só quando nós estamos reunidos. Porque nós não deixamos de ser a igreja quando nós estamos sozinhos. Nós somos uma partezinha da igreja. O apóstolo Pedro, ele vai falar que nós somos como tijolinhos do templo de Deus. E é verdade que os tijolinhos juntos, eles ficam maiores. Mas quando eles estão separados, eles não deixam de ser um tijolinho. Então, é importante ter clareza nisso. E por fim aqui, para nós continuarmos semana que vem, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 3, verso 21. Oi? Não, é para você ficar curioso mesmo, para você prestar atenção. Eu dei uma de Alexandre hoje. É para você ficar curioso e a gente pegar junto aqui nesse texto. Efésios capítulo 3, verso 21. Esse é o ponto alto do culto a Deus. Esse é o ponto alto da igreja de Cristo. Olha o que diz. Capítulo 3, verso 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
Agora você pode dizer o amém, né? Sei que às vezes você fica com vontade de dizer um amém bem. Esse aqui é o texto para dizer, porque ele está dizendo no finalzinho aqui. A ideia é de que tudo que nós fazemos como igreja, dentro e fora, deve ser para a glória de Deus. Deve ser para que Deus seja glorificado. Certo? Querem parar aqui ou aguento mais um pouco? Eu acho que vamos longe. Vamos parar aqui. Definição bíblica de igreja. Vai, semana que vem a gente continua aí. Até para ganhar uns pontos com vocês, que domingo eu que prego de novo, né, irmãos? Então os irmãos já sabem. Cheguem cedo e saiam tarde. Alguma pergunta a respeito disso que nós temos trabalhado até aqui? Esse é o momento. Boa noite, pastor. O estudo, então, o foco dele é o estudo da igreja, a estrutura, organização, função. Então, a gente diria, então, que as outras igrejas, elas não estudam a eclesiologia? Boa pergunta. Na introdução, quando nós começamos aqui, nós falamos que talvez esse seja um dos maiores problemas na igreja. Quando a igreja tem esses problemas de equívocos a respeito do que é o culto, de como o culto funciona, equívocos a respeito do valor da igreja, na grande maioria é porque não estudam eclesiologia bíblica. Então, dizer que elas não estudam, eu não tenho como, né, ir longe demais, mas nós vemos que essa é uma verdade quando nós vemos as consequências no mundo evangélico do Brasil. Quando nós vemos as consequências de mega igrejas onde eles têm pessoas à frente que se intitulam apóstolos, bispos, num sentido de autoridade máxima. Então você percebe que muitos desses equívocos, inclusive vão ser tratados, eles seriam evitados se nós estudássemos a doutrina bíblica sobre o que é a igreja. Então muitas vezes você vai perguntar para uma pessoa o que é a igreja. Ela não vai saber definir biblicamente. Então eu diria que sim, mas não diria todas. Diria uma grande parte. Então nós vemos isso, e isso eu associo diretamente, porque se nós somos uma grande quantidade, e essa grande quantidade não faz diferença nenhuma, ou é mentira o que essas pessoas têm vivido, nós evangélicos, ou uma grande parte tem se alimentado mal. Eu acho que é a segunda parte, porque eu creio que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Entendeu? Então, seria esse resumo. Não sei se consegui explicar, né? Na verdade, tu já me perguntou quase respondendo, né? Então, ficou mais fácil de ajudar. É que a curiosidade seria outra também, mas daí é assunto para frente. Se der para falar aqui, a gente fala. Senão, Que nem as igrejas pentecostais, principalmente, como tu colocar delicadamente para ela que dança profética não se encaixa. Sabe, Ali, a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando mais sábio, né? Nem sempre isso acontece, é verdade. Mas eu diria algo que eu escutei há um bom tempo de um professor meu da época que eu estudei a faculdade de teologia. E ele dizia assim: não se preocupe em confrontar experiências. Abra o texto bíblico. Então é isso que eu tenho feito. Por exemplo, pessoas que vão falar sobre dom de línguas. Seja lá o que a pessoa vai entender por dom de línguas. Eu abro o texto de Atos 2, leio com a pessoa e digo para ela, conclua. Né? Então, eu diria que é uma postura mais amorosa nossa, porque muitas vezes as pessoas não querem ser corrigidas. Essa é uma realidade nossa, né, do ser humano. Nós não queremos ser corrigidos. Mesmo que depois, por exemplo, lá em casa, dando um exemplo meu, né? Normalmente, quando minha esposa me corrige, eu acho ruim. Aí depois eu paro para pensar e digo, sabe que tinha razão? Mas normalmente, num primeiro momento, a gente diz assim, Então, igrejas não bíblicas não quer dizer que não existam crentes dentro delas. Existem muitas denominações evangélicas. O que nós devemos fazer como uma igreja bíblica? Ensinar a Bíblia. O problema das igrejas é falta de Bíblia. É até estranho falar isso, né? O problema das igrejas é falta de Bíblia. Então eu tenho, na medida que Deus tem permitido, aberto os textos.
Então, saber os textos. A pessoa vai falar sobre a importância da igreja, um bom texto é de Hebreus dizendo para não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Quando uma pessoa vai dizer, é para que igreja? O mandamento está lá. Não deixem, é um mandamento. Não é uma sugestão. Olha, a época da pandemia aconteceu muito isso, né? Teve um lado positivo que muitas seitas foram desmascaradas, mas ao mesmo tempo muitos crentes se acomodaram, porque é mais prático no conforto do lar, não é? Não é mais prático você sentar lá ou comendo uma pizza e vendo uma pregação? Mas não é a mesma coisa, né? Mas eu acho que a gente vai ter assunto para frente aí. Legal? Alguém mais? Tem mais alguém? Então vamos orar? Pastor Fernando, o senhor guarda a sua pergunta para daqui a algumas semanas. Oremos então. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque nós podemos, pela tua graça e bondade, participarmos de uma igreja bíblica. Reconhecemos juntos que estamos longe da perfeição, mas a nossa união e o vínculo da nossa comunhão é por meio daquele que é perfeito, que é o teu Filho Jesus. É em nome dele que nós nos reunimos, é para a glória dele que nós proclamamos a salvação e pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude porque temos diferenças, mas que o Senhor nos dê a capacidade de sempre termos sabedoria e mansidão. Nos ajuda, como o próprio irmão Alexandre orou mais cedo aqui, a não sermos tão críticos e muitas vezes arranjando problemas onde não há problemas. Com isso, nós não queremos te pedir que o Senhor não nos dê cérebro, não nos dê questionamento, mas que o Senhor nos dê sempre satisfação debaixo da Escritura. Que sempre que a tua palavra ensine, nós possamos nos submeter, mesmo quando nós não compreendemos totalmente. A ti toda a honra e toda a glória, Pai. Amém.